conversar agora sobre as complicações no pós-cirúrgico. Quais seriam as complicações gerais mais frequentes? Nós poderíamos categorizar nas complicações gerais e nas complicações específicas. Quando se fala de específica, depende. Se é uma prótese de mama, uma cirurgia de nariz, uma lipoaspiração, seriam as complicações específicas. Agora, das complicações gerais, nós poderíamos dizer que a mais frequente seria um dos riscos pós-operatórios, seria a dor, né? Uma dor que pode ser um pouco mais acima da média. A dor é uma questão muito individual, algumas pessoas sentem mais dores, outras menos. Basta você dar uma injeção, veja a reação do indivíduo para uma injeção. Umas pessoas nem piscam o olho, outras fazem um drama. Então, existe um componente emocional relacionado com a dor. A dor ela é facilmente atenuável, né, através das medicações. Existem medicações muito potentes e, dependendo do nível de sensibilidade, nós podemos adequar para que traga o melhor conforto para o paciente. A dor seria uma das principais. Náuseas e vômitos, enjoos. Algumas pessoas têm um tipo de labirintite que faz com que qualquer mudança no seu comportamento, vai andar de carro, já fica tonta, vai ler durante uma viagem, fica tonta, ou vai viajar de navio. Essas são pessoas que normalmente desenvolvem com mais facilidade enjoos no pós-operatório. E enjoos, dependendo do procedimento, pode ser um aborrecimento relativamente grande, porque junto com as náuseas e vômitos, aí podem vir complicações oriundas desse problema. Quando você faz o esforço do vômito, você pode repercutir, por exemplo, numa plástica de rosto, numa plástica de abdômen, causando um aumento da pressão arterial e aí até um sangramento. Então, essas pessoas realmente têm que fazer um preparo pré-operatório para tentar mitigar, diminuir a possibilidade desses eventos ocorrerem depois da cirurgia, mas não são tão infrequentes. Tá? A questão da pressão alta. Boa parcela dos pacientes que são operados tem já um histórico de hipertensão. A pressão arterial alta é um fator relativamente comum dentro dos pacientes, especialmente dos de mais idade. Essa situação deve ser bem controlada com o cardiologista. Então a gente submete o paciente a um preparo cardiológico. Depois que ele está autorizado pelo cardiologista e pelo anestesista, é que nós vamos poder submeter para que haja uma segurança maior. Mesmo assim, às vezes acontecem alterações de pressão depois da cirurgia, mas fica mais fácil você controlar. Tá, e os casos de trombose, sempre fala-se muito sobre cuidado com isso, em qualquer cirurgia, né? É comum, doutor André? Sim, não que seja comum, mas a trombose é um fato que está presente em uma parcela dos pacientes. Existem distúrbios de coagulação, seja para hipercoagulabilidade, que é a trombose, e aquela questão de sangramento excessivo. São modificações genéticas que a pessoa tem e normalmente já vem com um histórico familiar. A minha tia teve trombose, a minha mãe teve trombose, eu já tive trombose há uns 20 anos atrás. Essas pessoas têm um potencial maior de desenvolver trombose. Ou aquelas que ainda não sabem que tem esse tipo de alteração que favorece a formação de trombose. E trombose é um evento que pode ser de pequena intensidade, um trombo pequeno, ou de maior repercussão, levando até a embolias, né? E até, eventualmente, a óbito. Já vi situações em que o paciente desenvolveu uma trombose maciça e que pode se desencadear para uma situação letal, porque são eventos importantes. Né? Isso deve ser diagnosticado precocemente, normalmente está relacionado com uma dor na perna, a gente já submete os pacientes a um ecodoppler, se identifica, já institui a medicação, né, a terapia, e faz com que o paciente tenha daí um acompanhamento com os profissionais da área, que são ou os cirurgiões vasculares, ou os profissionais que trabalham com a circulação, né? E eu acho que isso aí tem que ser bem visto já na entrevista, que o paciente esteja ciente, porque quem tem essa predisposição à trombose pode ter a trombose não só na cirurgia,
Se você faz uma viagem de longa duração, uma viagem internacional... Sem dúvida, por isso que eu falei, cirurgias de modo existem geral. outras situações que também pode vir, não só pela própria cirurgia. Mas a cirurgia é um acamamento, o paciente fica depois da cirurgia mais restrito nos movimentos, então a gente tem que lembrar sempre essa hipótese. E a outra situação que você comentou, que também que entra dentro dessa parte de coagulação, é o sangramento. Sangramento excessivo. Algumas pessoas têm sangramento mais intenso. Então essas pessoas podem ter um distúrbio genético também que favorece o sangramento. Isso aí daí tem que ser investigado, ou se o paciente já sabe que ele tem essa possibilidade, tem que se tomar medidas um pouco mais rigorosas, medicações especiais podem ser tratadas e alguns cuidados específicos para esse tipo de paciente. E também varia de paciente para paciente, por exemplo, a volta de sensibilidade na área operada? Sim, isso é uma questão frequente, né? Você vai operar um paciente, faz uma lipoaspiração ou uma plástica facial, uma plástica de mama, você pode perder temporariamente a sensibilidade naquelas áreas. Raramente é alguma área permanente, alguma outra área pode perder um pouco mais de sensibilidade. De complicações gerais que a gente está falando também, existem as necroses, que são feridas que se formam por falta de circulação da pele, isso é possível, por isso que é importante esse diálogo com o profissional, porque está dentro dos riscos do dia a dia de uma cirurgia. Um profissional que opera todos os dias, em determinado momento ele vai ter uma complicação, porque isso faz parte da estatística. É como você andar de carro, você está dentro da estatística de ter um acidente, mesmo que você seja prudente, mesmo que você seja cuidadoso. Então, dentro da cirurgia, essas complicações fazem parte do nosso dia a dia. Quem opera todos os dias vê mais complicações. Até me ocorre aqui, doutor André, porque essas cirurgias plásticas, normalmente elas são feitas em clínicas especializadas. Não são clínicas que têm UTIs, por exemplo. Existe todo esse cuidado. O que acontece? Porque se o paciente corre riscos nesse nível, uma clínica especializada é seguro? Então, se são pacientes com risco mais elevado, não é aconselhável se operar onde não tem um suporte mais adequado. Mas, de forma geral, os pacientes em que eles têm uma classificação da Associação Internacional de Anestesia, uma classificação baixa, então são pacientes de baixo risco. E você tem mais tranquilidade, mas o hospital tem que ter toda a infraestrutura para poder dar o suporte ao paciente no momento inicial. Muitas vezes você está dentro de um hospital grande, vamos supor que você tem um evento lá no quarto que está longe, a enfermeira está longe, até você chegar na UTI, pode passar quase 1 hora, que é uma hora crítica. Então essa situação você tem que oferecer ao paciente as condições ideais no momento do evento. Vamos supor que o paciente, por alguma questão, tenha um problema de circulação do coração, um infarto. Então você tem que ter o cardioversor, você tem que ter o respirador, você tem que ter toda a estrutura de suporte inicial, e depois que o paciente está estável, você pode transferir para uma unidade coronariana. Se naquele ambiente hospitalar que você está não tem essa UTI, você vai transferir. Mas primeiro estabilizar o paciente. O fato só de você ter a UTI não significa que isso vá salvar o paciente. Muitas vezes só o deslocamento dentro de um ambiente pode ser crítico, né? Então esse atendimento é que os hospitais ou hospitais menores têm que dispor para que haja essa segurança.